CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Conta Exatamente pra gente. 1º de abril, dia da mentira. Isso mesmo. E olha que a gente já começou cedo aqui falando de como é que a gente identifica uma mentira, que mentira trote para serviço de urgência e emergência é crime. E tem mentira também no mundo da tecnologia? Olha, tem sim, viu, Fernanda? E o Google é o campeão dessas brincadeiras de 1º de abril, que vem aplicando suas brincadeiras desde 2008. 2008, todo 1º de abril, o Google escolhe algum tema e faz uma brincadeira com os seus seguidores ou com os usuários do serviço do Google, viu? Eu separei aqui algumas brincadeiras que ele fez ao longo desse tempo, brincadeiras bem interessantes, obviamente que depois ele desmentiu, né? É só realmente uma brincadeira. Algumas são brincadeiras que claramente dá para ver que era uma brincadeira mesmo, e outras até que o pessoal levou a sério muitas vezes, viu? Começar aqui com uma brincadeira que eles fizeram de internet de escada no Google Fiber. Google Fiber é um serviço americano de provedor de internet do Google via fibra ótica. Eles lançaram um movimento lá no ano, né, no ano passado, ano que passou sobre 1º de abril, falando que eles estavam lançando uma velocidade de internet de escada via fibra, para que as pessoas não ficassem com saudade da época da linha de escada, né, para isso. Obviamente que é uma brincadeira para isso, viu? Outro ano eles falaram que se você queria praticar ler ao contrário, em vez de você entrar no site google.com, você entrava no site com.google e todos os sites apareceriam de trás para frente, né? E era um serviço que eles estavam fazendo para testar a habilidade das pessoas em ler de trás para frente, né, também, né? Eles também lançaram numa brincadeira dessa 1º de abril, o chamado Pet Translator, que seria uma extensão do Google Translator, que traduziria os latidos e miados, né, dos pets, né, no que eles estavam falando, né? Seria uma função do Google Translator para isso. Obviamente que era uma brincadeira, não era verdade isso, mas eles falaram que era uma forma deles conseguirem traduzir o que os pets estavam falando nesse caso, né? Também lançaram o Google Romance, que seria um serviço de encontros, namoro, para encontrar sua alma gêmea, né? Através de um serviço do próprio Google. Também não é verdade, eles nunca tiveram um serviço como esse, mas eles lançaram um ano lá, fizeram o lançamento do Google Romance e fizeram um lançamento também de um produto chamado de Mentalplex, que era chamada de Google Mental, que ele conseguiria ler o seu pensamento para fazer a pesquisa no Google sem que você falasse ou digitasse nada, né? Isso foi uma brincadeira. Algum tempo atrás eles fizeram esse serviço, né? Na verdade, como uma brincadeira. Se bem que hoje em dia não é tão brincadeira assim, né? Hoje a gente já tem alguns serviços que prometem fazer isso de forma muito séria, né? Como o próprio serviço que o Elon Musk está, Neuralink, né? Que promete fazer alguma coisa parecida com essa. Mas na época, quando o Google lançou, parecia ser uma brincadeira. Essa aqui é ótima. Eles duas brincadeiras em anos seguidos que eles fizeram com e-mail. No ano eles lançaram o chamado e-mail impresso, onde você podia escolher um e-mail lá do Gmail, mandava para um certo endereço, eles imprimiam o e-mail e mandavam via correio para você, né? É o serviço dessa situação. E outro que eles falaram que chamava de o e-mail para o passado. Você mandava um e-mail para o passado, para uma pessoa, no passado daquela pessoa também, né? Um serviço dessa questão. Meu né? Deus, Lançaram imagina quanta gente caiu nisso. Muita gente, viu? Muita gente, né? Nessa questão. Fizeram brincadeira com a Austrália um ano, falando que a Austrália estaria se deslocando, estaria no hemisfério norte em 2055, né? Botaram alguma série de matérias falando que a Austrália, né, que é um continente, eles estaria se deslocando em direção ao hemisfério norte, e em 2055 ela estaria no hemisfério norte, né, para isso, né, nessa questão. E por último, né, essa também é super gozada, as pessoas, obviamente que isso era claramente uma brincadeira, eles estariam lançando um teclado novo que você usaria uma língua de sogra, aquela brincadeira que você sopra, né, e desenrola aquela brincadeira, que você escolheria, dependendo da força que você sopraria a língua de sogra, você escolheria as letras, você digitaria assim também, né? Ou seja, uma brincadeira, então, ou seja, várias brincadeiras diferentes que o Google fez, todo ano ele escolhe uma diferente para poder fazer a brincadeira, né? Qual que será No ano desse passado, ano?
Então, ano passado eles não fizeram, por algum motivo realmente não fizeram. Vamos ver esse ano como é que vai ser a brincadeira desse ano também. Se vai ter essa brincadeira esse ano, não. Eles fizeram muitas, desde 2008, todo ano eles fazem algum tipo de brincadeira em 1º de abril. Pois é, né, Gilberto? E assim, eu acho que é até o que o Fabiano, o nosso entrevistado de há pouco aqui, falava, né? Que a gente tem que não incentivar, né, essas brincadeiras e trotes, e o que a gente tem é que propor que as pessoas falem a verdade. Eu acho que talvez o Google esteja nesse caminho agora, já não fazendo isso há 2 anos. Exatamente, exatamente. Talvez seja uma situação de assim, já tem tanta coisa de fake news na internet, né? Ou seja, incentivar isso não seja uma boa ideia. Acho que por isso, inclusive, que o Google desde o ano passado não faz essa brincadeira. Pois é. Gilberto, até aproveitando, né, que a gente está no ano de eleição, a gente tem muito trabalho aí pela frente, inclusive com as falsas verdades que chegam, né, principalmente nesses aplicativos de conversa, que a gente vai enfrentar muito pela frente. Teu trabalho como perito, né? Como que se dá esse trabalho de investigação, não só de fake news, né? Mas do que há por trás aí desse mundão da internet, do que é falso ou verdadeiro? Na verdade, sim, o que a gente trabalha, Fernanda, nesse caso, é a gente procurar evidências daquela notícia. Então, ou seja, qual é a fonte, de onde veio, a data Como é que você olha a data de publicação? Muitas vezes as notícias são requentadas, notícias antigas, né, fora de contexto, que são reaproveitadas num contexto completamente diferente, que dá uma cara de verdade, quando na verdade é mentira. Então, você começa a olhar a data, a fonte, né, se aquela notícia realmente é uma notícia que uma fonte realmente confiável ou não. Olha a repercussão, se é uma notícia realmente bombástica, grande, você começa a observar se outros veículos também repercutiram aquela notícia, porque se só aquele veículo falou e é um veículo de índole duvidosa, você vai começar a desconfiar dessa situação e procurar evidências, checar, né, ou seja, os fatos que são colocados na matéria, os personagens que estão na matéria, se existem, se realmente aquilo é uma coisa que tem chance de ser verdade ou não. Entendido. Engraçado, né? Às vezes a gente recebe, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Que é muito comum. Uma foto de um acidente gravíssimo. E as pessoas vão compartilhando aquilo como se realmente aquele acidente tivesse acontecido há poucos minutos. E aí, uma busca de foto no Google, você consegue descobrir que isso aconteceu em outro lugar, em outro momento, e que não se passa de uma reprodução mentirosa. Exatamente. O Google é uma excelente ferramenta nesse caso, né? Ferramenta de busca em geral, né? Você pegar a matéria ou pegar um trecho da matéria e colocar no Google para pesquisar, inclusive as imagens que estão na matéria também, você pode descobrir que aquela matéria, na verdade, foi publicada há 4, 5 anos atrás, né? Ou aquelas imagens foram de um outro acidente ou de uma outra situação e foram aproveitadas agora fora de contexto, né? Para reforçar uma mensagem ou uma informação que, na verdade, não é verdade, né? Não tem nenhum tipo de veracidade em relação àquilo. Entendido. Bom, já te pregaram muitas mentiras? Não, hoje eu vi uma brincadeira de um amigo meu aqui no Instagram também, que já começou, né? Já começaram a fazer as brincadeiras aqui do 1º de abril aqui no Instagram. Como que era a brincadeira? Não, o pessoal fazendo uma entrega de um presente, na verdade não era bem um presente, era uma brincadeira que quando ele abriu, tinha um mecanismo que jogava confetes para cima, né, para os outros, aí sujou todo mundo que estava em volta lá, uma brincadeira de 1º de abril aqui. Foi bem curioso aqui a brincadeira. Pois é, e olha, de todas essas histórias aí que não eram verdades, né, do 1º de abril, nesse mundo da internet, eu acho que a votação que nossa é do Pet Translator, né, Patrícia? Eu confesso que eu adorei isso. Pet Translator. A gente vai precisar ainda de traduzir o que nem precisa, só olhar para os olhinhos deles, né? É verdade, é verdade. Dessas aqui, eu gostei muito dessa ideia do site ao contrário, viu? Você em vez de digitar google.com, você digitaria com.google e ele traria os sites todos ao contrário, né? Para você ler de trás para frente, né? Ou seja, é uma curiosidade, né? Também. Verdade. E mandar e-mail para o passado, então imagina, quem é que vai receber? Acho que essa é pior ainda. Ideias do Google aqui, ideias do Google. É isso. Bom, vamos aproveitar então para falar também dos destaques da nossa semana. A gente já está fechando nessa sexta. Viralizou. Conta aí, Gilberto. Vamos lá, Fernanda. Bom,
O Kaspersky, o antivírus que a gente comentou bastante aqui, falamos várias vezes sobre ele, ele é russo, né? A empresa Kaspersky é uma empresa russa. Devido a isso, os Estados Unidos e a Alemanha, né, o governo dos Estados Unidos e da Alemanha estão sugerindo, né, que as empresas, né, federais, né, as empresas do governo, não utilizem o Kaspersky. E colocou grandes dúvidas em torno do antivírus. Ou seja, não seria exatamente um problema da empresa em si, mas, por exemplo, a empresa poderia ser pressionada pelo governo russo de implantar alguma coisa ou sofrer algum tipo de solicitação de acesso a informações de seus clientes. Então, por isso que tanto o governo alemão como o governo dos Estados Unidos estão banindo, né, o uso do Kaspersky em empresas nos Estados Unidos e na Alemanha, né? Isso é uma notícia. A Kaspersky veio, né, esclarecer que não era bem assim, mas, na verdade, fica uma dúvida, a gente não sabe exatamente como é que é a pressão do governo russo com a empresa também russa para isso, né? Essa semana também a Microsoft veio a público afirmar, depois de vários adiamentos, que o Internet Explorer, né, o antigo Internet Explorer navegador, vai ser desativado em junho desse ano. Então, quem usa ainda, né, o Internet Explorer, saiba que a partir de junho desse ano não vai ter mais, né, não teremos mais o Internet Explorer, e a ideia da Microsoft é que todo mundo passe a usar o seu novo navegador chamado de Edge, né, para isso. Então, a Microsoft adiou várias vezes essa retirada do ar, né, do Internet Explorer, e parece que agora definitivamente vai ser em junho desse ano, né, para isso, né? E uma notícia curiosa que eu vi essa semana é que uma pesquisa, né, na verdade um artigo publicado na Jornal da Sociedade Americana Médica, relatou, né, ou chegou à conclusão de que áreas com maior acesso à internet tem menos mortes por Covid, né? Ou seja, em áreas que têm acesso liberado, de boa qualidade da internet, tiveram, né, segundo esse artigo da revista, uma quantidade menor de mortes, estatisticamente, em relação a outros locais. E eles sugerem que isso é devido a acesso à informação. Quanto mais informação as pessoas têm, mais elas se vacinam, mais elas se protegem, e com isso a gente teria menos mortes nessa região. Um artigo bem interessante, realmente, que mostra que a informação, nesse momento, né, é um excelente auxílio à nossa sobrevivência ou aos nossos cuidados também. Excelente. Eu tenho uma participação aqui de um ouvinte. A gente não está falando aqui de mentira, né, pro ouvinte Alex, mas ele pode ser vítima de um golpe, então vamos ajudá-lo. É o Alex. Bom dia, quem está falando aqui é o Alex. Eu gostaria de saber se é verdade, tem alguns sites que vendem cartão de memória R$20 de 512 megas. Dá para acreditar? Pode comprar e confiar? Oi, Alex. Eu já vi esses anúncios e com certeza são golpes. Ou seja, os cartões de memória têm preços bons, né? Têm preços bastante razoáveis, né? E aí é interessante que você olhe, né, os outros preços, uma média dos preços de cartões de memória dessa capacidade em outros locais, para você ver que esse valor realmente é irreal, né, nessa situação. Normalmente o que eles fazem é um cartão adulterado que até você coloca no computador, aparece como se fosse um cartão de grande capacidade, mas quando você vai efetivamente salvar alguma coisa nesses cartões, na verdade ele começa a sobrescrever informações sobre as outras e você, na verdade, vai perder as informações que você gravou lá dentro. Então, eu diria que com certeza que isso é um golpe. É isso então, essas são as dúvidas e sugestões que chegam aqui com a participação dos nossos ouvintes. Queria te agradecer, Gilberto, até quarta que vem, hein? Obrigado, Fernando, e obrigado aos ouvintes pelas participações, pela audiência. Um excelente final de semana para todos. Quem quiser também, eu estou no Instagram, no @Gilberto Sudré. E aí, até quarta-feira com mais tecnologia. Até quarta.